Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. Não é surpresa para ninguém que o alto comando das Forças Armadas é bolsonarista e de que o alto comando das Forças Armadas, tenhamos essa noção, criou Bolsonaro. Bolsonaro foi um instrumento político dos militares, do alto comando das Forças Armadas, da velha guarda das Forças Armadas, para retomarem o protagonismo e continuarem, inclusive, sendo a elite que paira acima das leis e da sociedade, que infecta este país desde o alvorecer da República. Não nos esqueçamos, minha amiga, meu amigo, que a República Federativa Brasileira é produto de um golpe de Estado, através do famoso Marechal Deodoro da Fonseca, que derrubou a monarquia e instalou no Brasil a República, mas uma República militarista. E a partir dali, os militares foram se tornando a elite mais poderosa e rica do Brasil. Eu, por exemplo, posso falar muito bem disso, que eu resido perto, inclusive, de um dos focos mais perigosos, mais infectados das Forças Armadas, que é o Comando Militar do Sudeste. Em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo fica esse comando, e que é onde tinha um dos acampamentos golpistas mais asquerosos. E o que acontece é o seguinte: neste momento que estamos vivendo, com a prisão de Anderson Torres, ministro da Justiça, o homem-bomba que pode detonar Bolsonaro, bolsonarismo, extrema-direita e militares, com as suas palavras, inclusive a classe política também, com as suas palavras, no âmbito de uma delação premiada, não há muita dúvida de que, se a coisa apertar para o Anderson Torres, ele vai entregar todo mundo, a começar pelos militares. Reportagens feitas ao longo de 2022 mostraram que o alto comando das Forças Armadas é bolsonarista. Não poderia ser diferente, porque o Bolsonaro é uma invenção dos militares, não é? E isso se manifestou ao longo dos últimos 7, 8 anos. A partir de 2013, criou-se nesse país, com a ascensão da extrema-direita em 2013, criou-se neste país o ambiente propício para que os militares se tornassem de novo a maior força, a maior elite brasileira. Quem não se lembra, minha amiga, meu amigo, do fato de que os militares é que promoveram todo aquele caos durante o processo eleitoral, apoiando as mentiras de Jair Bolsonaro sobre as urnas. Os militares acabaram sendo incluídos no TSE, numa comissão do TSE, que avalizaria as urnas eletrônicas, auditaria e avalizaria as urnas eletrônicas, por pressão deles mesmos, que começaram ao longo do ano passado a repercutir as estultices de Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, estultices e mentiras. E os militares foram na dele, participaram do processo, auditaram, não encontraram nada, emitiram uma nota mais do que dúbia, uma nota de teor inclusive golpista,
dizendo que nem que sim, nem que não, que auditaram as urnas eletrônicas, não encontraram nada, mas não encontraram nada, porém poderia haver algo de errado com as urnas, deixando a porta aberta para Bolsonaro contestar as eleições. Aí, depois, passa um tempo e eles resolvem fazer nova auditoria. Depois vem a público que o código-fonte não havia sido entregue e eles calam sobre isso e deixam proliferar mentiras. Eles poderiam acabar com tudo isso com uma nota singela dizendo: as urnas eletrônicas brasileiras são íntegras, não tem problema nenhum. Eles não fizeram isso. Não fizeram isso porque havia ainda uma pretensão de uma ala golpista do alto comando das Forças Armadas, que era inclusive majoritária, mas foi se desmilinguindo com as ameaças do governo norte-americano, inclusive diretamente do presidente Joe Biden, dizendo que os norte-americanos não aceitariam porcaria nenhuma de golpe no Brasil pela primeira vez na história, mostrando que a história evolui, as coisas evoluem. E quem não evolui com a história fica para trás, fica na situação de Bolsonaro e dos seus generais golpistas, que agora estão sendo atropelados pela história, não é? Então eu quero passar aqui, minha amiga, meu amigo, para algumas matérias que mostram tudo isso e para a gente relembrar tudo isso. Por quê? Eu explico. O Anderson Torres fazendo essa delação premiada, sabe o que vai acontecer? Vindo à tona o nome de alguns militares do alto comando, vai se produzir uma nova crise. Então, esse é um risco, e aqui o Blog da Cidadania cumpre o papel. Como eu disse ontem, o Bolsonaro tem um plano de voltar para o Brasil, um plano por falta de alternativa de voltar para o Brasil e instaurar uma nova tentativa de golpe e incendiar os seus zumbis. E agora eu faço outro alerta. É muito provável, segundo várias informações, inclusive de bastidores que não são confirmadas, então não dá para falar abertamente ainda, mas eu tenho informações de que vai ser detectado entre os militares graúdos, entre as altas patentes e o alto comando das Forças Armadas, que alguns desses cidadãos estiveram por trás dos atos golpistas. E aí, vamos lá, tem que pôr na cadeia. Quem é que vai pôr na cadeia? Eis a questão. E aí, a nova crise. Então, vamos passar para as matérias às quais eu estou me referindo aqui. Vamos lá. Inclusive, isso até saiu na imprensa, mas saiu numa versão mais soft, né? E se altos militares da ativa forem coautores da minuta do golpe? Que todos sabem o que é, o documento achado na casa do Anderson Torres, que queria instalar estado de defesa só no TSE, uma loucura jurídica, porém escrita por quem tinha muito, segundo várias avaliações, muito conhecimento de causa para escrever um texto jurídico daquele. Se Anderson Torres vier a citar gente graúda das Forças Armadas, é preciso que personagens maduros conduzam a apuração. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em cuja casa foi encontrada a minuta do golpe, é a figura-chave para que se esclareça quem participou da trama que pretendia anular o resultado da eleição presidencial por meio dessa pitoresca declaração do estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Uma teratologia jurídico-institucional, no mínimo, digo eu. Se for esperto, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro entregará quem querem que ele entregue, em troca de pegar uma pena menos dura. Vamos lembrar, inclusive, que o Anderson Torres andou ventilando, matéria do jornal Globo, que não está aqui, mas deveria estar,
ele andou ventilando que se for abandonado ele não vai cair sozinho. Esse é um recado ao Bolsonaro, mas também talvez até para os militares, que segundo a avaliação das investigações, alguns militares do alto comando, que são minoritários no alto comando, mas são golpistas e que não aceitavam, inclusive as intimações dos Estados Unidos, queriam manter o golpe. E é por isso que Bolsonaro e Braga Neto e Heleno vinham dizendo que algo ia acontecer, e eles realmente tinham algo na manga, só que ao apresentar aquilo aos militares, a tese, convenhamos, a tese é de que Bolsonaro foi, inclusive, rechaçado. Ele tomou um chega para lá e devem ter dito para ele, amigo, com os Estados Unidos bancando Lula, não tem como, né? E falo de nomes de militares, não os aloprados da reserva que habitavam o Palácio do Planalto. Esse é o problema. Aqui você vê o seguinte, foi o alto comando que construiu o governo Bolsonaro, diz oficial da reserva do Exército Brasileiro, não é? O termo militares incomodados com o governo Bolsonaro faz parte de manchetes desde 2018. Em entrevista à agência oficial da reserva, Marcelo Pimentel desmente essa ideia e apresenta sua tese do partido militar. Foi o alto comando que construiu o governo Bolsonaro, disse ele. A própria construção de Bolsonaro, anti-ciência, anti-vacina, cloroquina, também faz parte disso, porque é somente tendo uma pessoa desse quilate para que os outros que estão no seu entorno, os militares, sejam levados da normalidade para as alturas da moderação. Os militares são protagonistas e beneficiários do governo Bolsonaro, como todo mundo sabe. Então, isso está tudo muito claro, não é? Os generais das Forças Armadas vivem em bolha de extrema-direita no Twitter, diz levantamento. Estudo apontou que militares ativos na plataforma estão inseridos numa rede com políticos bolsonaristas, influenciadores olavistas. Em nota confusa, o Exército deu a entender que endossa as críticas às urnas. Veja bem, o Exército deu a entender que endossa as críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas ao divulgar uma confusa nota à imprensa no dia 21 de outubro, não é? 21 de julho, dia 21 de julho. E o TSE respondeu à nova investida dos militares contra as urnas, dizendo que o sistema é seguro. E, em seguida, o que acontece é que os militares acabaram tendo que repetir, eles quiseram repetir a checagem das urnas do segundo turno, já tinham feito no primeiro, emitiram aquela nota, que está aí, mas é desnecessário, está na outra matéria ali, mas é desnecessário ler para te cansar com isso, porque todo mundo sabe que eles emitiram uma nota no primeiro turno dizendo que não acharam nada nas urnas, mas isso não queria dizer que não pudesse haver problema nas urnas. E o relatório das Forças Armadas não excluiu, está aqui também, tanto o primeiro quanto o segundo relatório não excluíram a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Então, minha amiga, meu amigo, tudo isso que aconteceu no Brasil, a tentativa de golpe, o aquartelamento dos bolsonaristas diante dos quartéis, não é? Tudo isso aconteceu porque as Forças Armadas foram dando corda para essa gente e para o próprio Bolsonaro, que ele estava crente que ia viajar para os Estados Unidos, ia acontecer a tentativa de golpe dele aqui, sem ele estar aqui, e depois ele retornaria ao Brasil em triunfo como grande herói da resistência a uma suposta pseudo-absurda intentona comunista de Lula em parceria, em cumplicidade, adivinha, com a Globo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.